Então, primeiramente, eu agradeço a todos vocês pela presença, é sempre uma honra muito grande estar com vocês. E hoje nós vamos falar de um produto fantástico que faz uma diferença incrível no nosso organismo. Poucas pessoas no Brasil têm acesso, estão tendo acesso a esse produto. Então, sintam-se privilegiados por estar aqui nessa tarde, por conhecer esse produto, por estar tendo acesso, porque ele realmente faz uma diferença muito grande na nossa vida. Muitos se têm ouvido falar da imunoterapia, e hoje eu vou apresentar para vocês um produto que ele promove a imunoterapia passiva. Deixa eu colocar aqui. Então, a imunoterapia é o ato de você estar cuidando do sistema imunológico. O sistema imunológico é um sistema bastante complexo, com muitas células, né? Que nós chamamos as células de defesa em especial. E tem as células do grupo hemo também, que é responsável pela questão da nossa saúde também. E todas elas são desenvolvidas lá na medula óssea. Falando aqui sobre a imunoterapia, tem uma revista científica internacional, a Science, que ela publicou, dia 20 de dezembro de 2013, a revelação que eles consideraram a revelação do ano, que foi sobre um prêmio do avanço obtido na área de imunoterapia em pacientes oncológicos. Este estudo determinou que o sistema imunológico poderia ser usado como terapia contra o câncer. Quando nós falamos nessas doenças mais graves, pessoal, e vocês vão ouvir eu sempre citar essa doença, é porque o câncer ele é uma doença que assusta bastante, né? As pessoas, nossa, estou com câncer, tem medo dessa doença, né? O tratamento sempre é muito agressivo, judia muito, o psicológico da pessoa geralmente abate bastante quando descobre que tem essa doença. E se a imunoterapia ela consegue resolver questões de câncer, imagina lá um outro problema qualquer, por exemplo, uma infecção urinária, um problema renal, um problema no fígado, tireoide, enfim. Então, se o nosso sistema imunológico, que é um sistema que Deus criou de autocura quando ele está saudável, ele tem o poder de manipular o nosso corpo de uma forma com que combata essas células cancerígenas, ele consegue combater todos os problemas de saúde, quando está ligado a patógenos, a vírus, parasitas, bactérias, infecções, contaminações. E são esses pequenos serizinhos aí que entram em contato conosco a todo instante, é que nos leva a ficar doentes. Então, se o nosso sistema imunológico está bem, automaticamente ele consegue fazer a defesa do nosso organismo. Então, foi isso que essa revista científica Science, né, citou lá e publicou em dezembro de 2013. Mais tarde, os cientistas, em especial aqui falando do Dr. Fernando Maluf, ele também publicou algo sobre isso, né? E a fala dele é justamente essa que vocês estão vendo.
A gente espera que nos próximos 15 anos, 90% dos tratamentos contra tumores sejam baseados só ou em conjunto com a imunoterapia. Então, isso já está acontecendo, nós já estamos a caminho disso. O Dr. Fernando Maluf, ele é um oncologista fundador do Instituto Vencer ou Vencer, que trata pacientes com câncer. Então, isso é fantástico. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Nós estamos falando de algo com comprovação científica e que está cada dia avançando mais. Eu não sei se está nessa apresentação, mas a imunoterapia também ganhou o Prêmio Nobel em Medicina em 2018. Não foi com os fatores de transferência, mas a técnica é a mesma. O objetivo é o mesmo, é a mesma coisa, a imunoterapia. Foi com monoclonal. Quando se ganha um prêmio assim, e esses médicos, por exemplo, se acontecesse dos fatores de transferência da For Life forem declarados como um tratamento de imunoterapia contra câncer, ele deixaria de ser alimento funcional e passaria a ser medicamento. E o que não seria legal para nós, porque daí nós não poderíamos, de repente, estar indicando para as pessoas, né? Então, é até bom que não seja. Aqui mais uma matéria, e essa foi concedida no programa da Ana Maria Braga. Vários especialistas, renomados, inclusive, fizeram essa entrevista, aqui tem o nome deles, né? O Dr. Antônio Carlos, falam sobre o tratamento do câncer na entrevista, e isso foi lá em 2014. E ele diz o seguinte: das áreas que mais considero promissora para tentar curar o câncer é a imunoterapia. Isso é aumentar a eficácia do sistema imune para atacar o bandido, ou seja, para atacar as células cancerígenas. Só que dentro do nosso sistema imunológico não é somente as células cancerígenas. A pessoa pode estar doente por alguma outra infecção. Ela pode estar doente por, vamos falar, pela anemia falciforme, que era a anemia que eu tinha. Posso dizer que tinha porque já faz quase 2 anos, mais de 2 anos que eu não tenho mais sintoma, né? E era uma doença hereditária considerada sem cura. Então, nós estamos falando de algo que é realmente muito eficaz, que é o cuidar do sistema imunológico. E aí eu tenho aqui o nosso carro-chefe, né, da empresa For Life. E falando um pouquinho da empresa For Life, para quem não conhece, o dono da For Life, ele é um cientista americano que estava buscando recursos ou algo que melhorasse o seu próprio estado de saúde, que ele, como cientista, não se conformava de não encontrar uma forma de resolver. Então, nos seus estudos, ele encontrou, a primeira patente que ele encontrou foi uma patente do Dr. Sharon Lawrence, que em suas pesquisas ele descobriu que era possível transmitir informações imunológicas de um ser vivo para o outro. Nesta ocasião foi através do plasma, tá? Então, a partir daí, ele começou a pesquisar outras patentes e ele encontrou, na ocasião, 47 patentes. Hoje, parece, se não me engano, já tem mais de 100 patentes, perdoe aqui, eu não tenho essa exatidão, mas todas as patentes relacionadas à imunoterapia estão em poder da For Life. E é por conta disso que pouco se ouve falar. Se não for através da For Life, você pode conseguir, por exemplo, através do monoclonal. Tá, quanto que eu vou pagar no tratamento desse? R$27 mil, em média, uma aplicação. Tá, e se for através do plasma, Nilce? R$98 mil, uma aplicação. Então,
Quando alguém falar para você, ah, mas o Plus é caro, aí você pergunta, é caro com relação a quê? Né? Porque uma bala, uma balinha é cara. Se eu for observar o fato de que eu estou ingerindo algo sem valor nutricional algum, mesmo que eu pague 10 centavos por ela, o estrago que ela pode fazer no meu organismo é algo caro, né? Um refrigerante é extremamente caro, é super caro. Para o organismo se livrar de um copo de Coca-Cola, você precisa tomar no mínimo 30 copos de água boa, de boa qualidade. Ou o teu corpo vai inflamar, vai estar acidificando o teu sangue, vai estar entrando um monte de aditivos, de conservantes que faz mal à sua saúde no teu organismo. Então, isso é caro. Então, quando alguém falar que é caro, a gente precisa saber em relação a que ela está achando caro, né? Porque tudo tem o seu valor. E nós estamos falando de algo que, para mim, não existe valor monetário que pague, porque me devolveu a vida. E não só para mim, tá, pessoal? Tem muitos pacientes que, por exemplo, que superaram, já estavam com câncer avançado e a medicina desenganou, mandou em casa para morrer, tomou os fatores de transferência e sarou. Qual o valor para essa pessoa de um produto desse? Não tem valor monetário, né? Tá. O IP6, que é o hexafosfato de inositol, é uma substância que contém dentro do PLANS, tá? Só uma injeçãozinha dessa aqui, se o médico indicar para você e você for tomar só ela, sozinha, com certeza um tratamento com inositol você vai pagar mais caro do que o PLANS, tá bom? Então, os benefícios dessa substância, ele estimula e fortalece as células assassinas, que são as natural killers. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre células, a gente sempre tem alguma aula sobre as células, tá? Ele remove os ferros, os metais pesados presentes no tumor das células cancerígenas e dessa forma priva o crescimento da célula cancerígena. Então, o hexafosfato de inositol, ele é fantástico por conta disso, porque ele é o principal responsável pela eliminação das células cancerígenas. Alguns estudos recentes mostram que o IP6 tem a capacidade única de remover as células, cancerígenas, perdão, de transformar as células cancerígenas em células normais. Por quê? Porque ele vai remover esses metais pesados, esse ferro, enfim, as substâncias tóxicas das células. E dessa forma faz com que a célula se torne normal. Previne a formação de pedras nos rins. Ele ajuda nas questões de doenças do coração, como ataque cardíaco, infarto, complicações decorrentes ou recorrentes, né, de diabetes. Ele ajuda também. Ele ajuda nas questões de cataratas, né? Fora que aqui nos outros países nós temos um produto que se chama Vista, ele é exclusivo para os olhos, né, para problemas da visão. Mas na falta do Vista, como nós não temos ele aqui no Brasil, então você pode estar indicando aí para os seus pacientes o PLANS, que ele vai estar ajudando também. Fibrose pulmonar, gente, isso aqui é incrível, tá? E tudo o que nós falamos aqui sobre a questão do PLANS, o produto entrega. Porque, como é em nanotecnologia, ele tem 100% de absorção. E falando em fibrose pulmonar, eu tinha o pulmão com várias calcificações, porque quem tem anemia falciforme tem os glóbulos vermelhos em forma de foice. Então, ele, em vez de ser redondinho, gordinho, cheio de eletrólitos, ele é em forma de foice, não carrega oxigênio
E os nossos órgãos, eles são oxigenados pelas células. As células, elas carregam oxigênio para os órgãos. Só que como as minhas células não tinham oxigênio, meu pulmão estava secando, literalmente. E então eu já estava usando 2 bombinhas. E hoje, pessoal, eu às vezes quando eu lembro de falta de ar, eu até dou umas puxadas, dá a impressão que eu estou com um pouquinho de falta de ar, mas assim, eu usava 2 bombinhas e essas bombinhas me deixavam super mal. Sempre que eu usava uma, tipo assim, eu ficava com tremedeira, tem uns efeitos colaterais muito ruins. Quem usa essas bombinhas sabe o que que é. Então, foi começar a usar o Plus, logo eu me libertei das bombinhas. Ele também ajuda nas questões anêmicas, de anemia, né? Nas questões de colesterol, porque retira o mau colesterol, triglicerídeos elevados. Então, esses são os benefícios do IP6, tá? E lembrando que nós temos o IP6 dentro do Plus. Outro produto que contém também dentro do Plus e que tem inúmeros benefícios, muitas pessoas falam sobre isso, é a aloe vera. A aloe vera, ela tem muitos benefícios para a saúde. Um dos grandes benefícios é o fortalecimento do sistema imunológico, só que de uma forma diferente dos outros produtos. Ela ajuda lá no núcleo celular, aumentando a quantidade, por exemplo, de eletrólitos. Quem entende de hemograma sabe que quando você pega um hemograma, que você percebe que o volume das células está murchinha, porque o volume mais menor é porque está faltando líquido no núcleo das células. E quando falta esse líquido no núcleo da célula, a pessoa fica mais propenso, principalmente a infecções, a vírus, parasitas, bactérias e tudo mais. Então, a aloe vera, ela tem esse benefício. Só que, mais uma vez, lembrando, né? Quando você ingere o Plus, você consegue ter o benefício dessa aloe vera de uma forma fantástica, porque ele é nanotecnologia, vai te entregar o benefício. E ela vai ajudar nas questões da membrana celular, que faz aumentar a resistência, né, do sistema imunológico, que por sua vez vai combater vírus, parasitas, bactérias que causam as enfermidades, né? Ele ajuda também a prevenir as doenças como causadas por hiperatividade do sistema imunológico, por exemplo, as artrites, casos agudos, inclusive de artrites, promove a absorção da água e a nutrição do trato intestinal. É fácil você encontrar pessoas que começou a usar o Plus, tinham o intestino preso, por exemplo, e o intestino regularizou. Então, é por conta do benefício da aloe vera e de outros componentes que contém no produto. Ele estimula o funcionamento dos órgãos digestivos, contribui para a eliminação, para a eliminação pelo intestino grosso de proteínas estranhas causadoras de alergias. E ele tem um efeito direto sobre as células do sistema imunológico. Só um minuto. Vamos manter o microfone desativado, tá bem, pessoal? Não estou conseguindo desativar o... Ok. Ele ativa ou estimula os macrófagos, monócitos, os anticorpos e também os linfócitos T, que tem como papel aumentar a resistência imunológica do nosso organismo. Então, os produtos eles foram todos muito bem pensados. Todos os produtos que vocês vão encontrar na fórmula do Plus têm como função estimular o sistema imunológico, que é por conta disso que ele é tão poderoso. Os fitoesteroais do grão da soja, eles são semelhantes ele é uma gordura boa, ele interfere na absorção do colesterol a partir do intestino e reduz o valor total do LDL, que é o colesterol ruim. Deixa eu desativar aqui. Se vocês precisar falar, tiver alguma dúvida, vocês levantam a mãozinha, tá bom?
como porque ele é altamente antioxidante, ele também impede o desenvolvimento das células cancerígenas. Então é por conta disso que o PLANS ele tem esse poder. O benefício dos beta-glucanos da aveia, ele forma é altamente viscoso, né? E associa diretamente ao mau colesterol do intestino. O benefício dele é parecido com o fitoesteróis do grão da soja, tá? É um pouco parecido. A diferença é que ele ajuda também a controlar a tensão arterial, ajuda a baixar os níveis de glicemia e proteção contra a diabetes. Hoje eu postei nos grupos para vocês um testemunho de um rapaz que ele abaixou o índice glicêmico dele assim de uma forma fantástica, com 15, 20 dias de uso do fator de transferência. Ele promove também a saúde cardiovascular, funciona como probiótico, estimulando o crescimento de bactérias saudáveis no intestino e diminui as bactérias ruins, tá? Os cogumelos. Os cogumelos é um caso à parte. Os cogumelos, eles são usados já há muito tempo, principalmente em alguns países como o Japão, a Coreia, né? Esses países que às vezes têm uma alimentação, gostam de uma alimentação mais adequada. E os cogumelos, eles são muito bons. Ele inclusive tem prêmios sobre o cogumelo ajudar nas questões oncológicas e tudo mais. Mas falando aqui sobre o cordíceps, ele ajuda a tratar, nos casos de fadiga, distúrbio respiratório, disfunção sexual, fortalece o sistema imunológico também, melhora o desenvolvimento atlético, estimula a função imune de diversas maneiras, inclusive aumentando as células T, aumentando a atividade das células NK também. E, mais uma vez, estimula a produção de células sanguíneas que aumenta a longevidade dos linfócitos. Os beta-glucanos de levedura. Ele é um poderosíssimo imunomodulador. E isso é interessante vocês saberem, porque vocês podem pensar, tá, Nilce, mas se eu tomar uma dose alta de PLANS, eu não posso desenvolver uma hiperatividade do meu sistema imunológico? Não, porque o nosso organismo, ele vai chegar até, por exemplo, ao máximo 438%, mais do que isso ele não vai subir, ele vai começar a modular. Então, há casos, vamos falar assim, a pessoa tem doença autoimune, né? Só que além da doença autoimune, ela desenvolveu lá um câncer, tá? E aí, o que você vai fazer? Porque doença autoimune você precisa dar imunomodulador, que é um outro produto e não esse. Tá, mas a pessoa está com câncer, e daí? Então, nós vamos tratar do que está prejudicando mais a pessoa, que é o câncer. Então, ao cuidar do câncer, pode ser que ela vai ter lá um agravo, né? Nos primeiros dias, pode aumentar, se ela tinha alergia, pode aumentar o quadro alérgico. Isso pode acontecer, porque você vai estimular mais o sistema imunológico. Só que passando dessa fase crítica, vamos dizer assim, por conter imunomodulador também, e não só do beta-glucano, mas também do fator de transferência, vai começar a modular. E dessa forma você vai matar dois coelhos com uma paulada só, que vai ser ajudar a resolver a questão do câncer e modular o sistema imunológico, acabando com a alergia da pessoa. Então, os estudos relacionados ao beta-glucano de levedura, eles indicam que eles aceleram a recuperação das células imunológicas e números de plaquetas após o tratamento com quimio e rádio. Olha que fantástico. Então, é por conta disso que quem está fazendo tratamento de quimio e rádio
e que está usando fatores de transferência, ou aqui em específico PLAS, ele não vai sentir tanto os efeitos colaterais dessas terapias agressivas. Ele também regula a resposta imunológica, prevenindo a hiperatividade da resposta excessiva do sistema imunológico. E aí aqui nós temos o extrato da folha de oliveira. O extrato da folha de oliveira é considerado o mais potente antibiótico natural do mundo, ou conhecido. E isso com comprovações científicas também, tá bom? Ele interfere na grande maioria, ajudando o nosso organismo a eliminar os vírus, impedindo que eles se multipliquem, e ele penetra diretamente nas células infectadas, neutralizando esses vírus. Então, a folha da oliveira ela é fantástica, ela é antibacteriana, ele destrói a membrana externa das bactérias e estimula a fagocitose. Ela funciona como antiviral, como antirretroviral em enfermidades associadas como a SIDA. E alguns testes permitiram observar a redução nas cargas virais como nunca atingidas com outros fármacos, tá? Ou seja, ela foi comparada com alguns fármacos e não foi encontrado nenhum fármaco que conseguisse ter o efeito antiviral que ela tem. Ela também tem um leque de benefícios bem grande aí na questão do sistema cardiovascular. Cogumelo do sol. O cogumelo do sol, ele também estimula o sistema imunológico, funciona como poderoso coadjuvante no tratamento da hepatite C, ou seja, tem um paciente com hepatite, problemas lá no fígado, né? Indique o plus para ele. Na medida em que melhora o apetite dos pacientes que acostumam emagrecer muito por conta de alguns tratamentos. Diminui também os efeitos colaterais de medicamentos antivirais, como fadiga, dores musculares e tudo mais. O agários ajuda principalmente na produção da interferon ou interleucina, que é a substância utilizada para combater a metástase de células cancerígenas. Reduz a glicose no sangue e ajuda a baixar a pressão e os níveis de colesterol e trata os efeitos da arteriosclerose, ou seja, dos problemas ligados às artérias, né? O PLAS, ele contém 4 tipos de cogumelo. Então, aqui estamos falando, acho que do quarto mesmo, que é o shiitake. Ele tem como sua característica principal também o estímulo do sistema imunológico. Ele contribui também para diminuir a agregação de gordura no sangue e também o mau colesterol. Ele contém polissacarídeo, que denomina letinã, que é uma substância que se demonstrou eficaz no combate ao vírus SIDA também, e em certos tumores, pela ativação em nível dos linfócitos T. Pesquisas com letinã sugerem que pode ser mais eficaz no tratamento de HIV do que alguns outros produtos. Então, pacientes com essa doença podem ser beneficiados muito com o uso do fator do plus, né? Temos também o cogumelo maitake. Ele também ajuda nas questões das doenças patogênicas, porque ele contribui para o bom equilíbrio do organismo. É uma substância que também já foi estudada bastante por especialistas. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre os cogumelos, vocês vão encontrar, inclusive ganhou prêmios, se não me engano, o prêmio Nobel. Depois eu vou estar puxando aqui para a gente conferir junto sobre isso. Ela ajuda nas questões inflamatórias,
E também ajuda nas questões de imunossupressão, quando a pessoa tem baixa imunidade, que desenvolve tumor, em especial também da SIDA. Alguns dos estudos já publicados sugerem que a ação benéfica ao nível dessas patologias, ou seja, o cogumelo maitake, eles também já foi estudado e tem um benefício muito grande nos pacientes oncológicos. Colostro bovino. Gente, agora aqui falando do colostro bovino, é um caso à parte, tá? O que tem dentro do fator de transferência, dentro do PLANS, não é o colostro em si, é a proteína isolada, tá bom? De fatores de transferência. O colostro é o primeiro alimento que o recém-nascido recebe da mãe quando nasce. Quando o bebezinho nasce, e aí falando em toda a espécie de mamífero, tá? Quando nasce, que ele não é amamentado, ele não recebe essas informações imunológicas. E dessa forma ele não tem memória imunológica que deveria ser adquirida através desse colostro. E ele vai ter, então, a saúde mais frágil. Então, o colostro, em especial aqui falando do bovino, é uma fonte natural de muitas vitaminas, minerais, enzimas e aminoácidos. As mãezinhas, né, sabem que quando ali nos primeiros dias, Deus faz tudo perfeito, né? Então, logo ali nos primeiros dias que o bebezinho nasce, geralmente a produção de leite é muito, né? Aumenta, às vezes a mãezinha precisa extrair, porque senão empedra os seios e fica lá coisa horrorosa. Então, é abundante o alimento para o bebê. Então, essa abundância ocorre também com as vacas. Então, se não extrai das vacas esse excesso, ela fica doente, literalmente, e daí não vai conseguir cuidar do bezerrinho ali que nasceu. Então, sabendo disso, a For Life ela tem contratos com pequenos criadores. Eles não pegam grandes fazendas leiteiras, tá? Pega pequenas fazendas que passam por um processo de qualidade ali, e é extraído ou vem para a For Life somente o excedente. Então, o bezerro amamenta, é dado ali para o bezerro. Eu estou explicando isso porque vocês podem pensar, mas então está tirando o colostro do bezerrinho para que nós possamos nos beneficiar disso. Não. É tirado primeiro ali, que é do bezerrinho, e o excedente é vindo para a For Life. Só que é passado por vários tipos de filtragem, questões de qualidade, tudo isso vocês podem estar conferindo nos vídeos que nós temos no canal da própria For Life, nos nossos treinamentos. Vocês podem conhecer, inclusive, como que é feito todo esse processo, tá bom? Então, a nanotecnologia, ela, em especial em Utah, tem várias empresas, inclusive algumas já aqui no Brasil, que desenvolvem produtos dessa forma. Eles conseguem extrair apenas uma molécula. Por exemplo, se pega o leite, ele tem lá vitaminas, sais minerais, enzimas, aminoácidos, tudo mais. Só que é extraído desse colostro apenas a molécula de fatores de transferência. Então, quando você compra um frasco de PLANS, ele não contém vitaminas, ele não contém minerais, enzimas, ele não contém isso. Ele contém somente as moléculas que vai aumentar a capacidade de resposta do teu sistema imunológico. Se o teu organismo tem falta de vitamina D e minerais, você precisa cuidar da alimentação, que é o correto. E, na pior das hipóteses, fazer uma suplementação.
tá bem? Então, o Plans, ele não contém as vitaminas que contém o colostro, tá? É somente a molécula ali passada por filtragem. Então, é extraído, por exemplo, aqui, ó, uma informação importante que eu ia deixar. Suponhamos que a pessoa tenha alergia ao leite. Isso tem muito. Eu, por exemplo, sou uma delas, tá? Não posso nem passar perto de leite. Primeiro, leite de caixinha não é leite, tá, gente? Leite de caixinha é veneno. Leite de caixinha, você imagina, um leite, uma carne ou qualquer coisa que era para durar 24 horas fora da geladeira e que eles invasaram lá e colocaram dentro de algo e que dura 2 anos, isso não é aquele produto. Então, se você usa leite de caixinha, você não está consumindo leite, você está consumindo veneno, tá bom? Então, você está pagando para se matar, literalmente. É igual quem fuma, né? Quem bebe, mais ou menos por aí. Então, tá, vamos lá. Eu tenho alergia a leite. Eu posso tomar o Plan? Sim. Ele não contém leite. Não é leite que você está tomando. Você está tomando apenas a molécula extraída, que é uma proteína. O fator de transferência é uma proteína concentrada, tá bom? Então, inclusive, a gente consegue tratar intolerância de pessoas que têm intolerância à lactose com os fatores de transferência. Gema do ovo da galinha. Ah, Nilce, então tá bom. Então eu vou comer uma cartela de ovos por dia. Muito bem, faz bem para a tua saúde. Coma bastante ovos, tá bom? Só que coma ovos, né? De verdade, porque tem uns ovos aí até que, meu Deus do céu, tudo hoje tá meio difícil. Ó, aqui fala sobre os benefícios, né, do ovo. Ele tem os seus benefícios, ele em si, você fazer o uso dele, por exemplo, para a questão da comunicação das células, do sistema nervoso, ele ajuda na questão do cérebro, bom funcionamento dos olhos, né, controle da gordura do sangue. Ele contém a lecitina, né, que melhora a dinâmica da membrana celular, e é por conta disso também que ele contém nos fatores de transferência. Então, tudo o que nós falamos sobre a questão da gordura boa, né, do colesterol, melhora o sistema gastrointestinal. Então, o Plus, ele entrega para a gente esse benefício, tá? Só que, como eu já falei, quem tem alergia a ovos, não se preocupe, ele não vai ter os fatores alergênicos, tá bem? As aves depositam o fator de transferência na gema do ovo, que é a forma dela transferir as informações imunológicas para o recém-nascido. Então, os mamíferos, eles recebem as informações imunológicas através do colostro, da amamentação. Os ovíperos, né, as galinhas, os pintinhos, galinha e pintinho, mesma coisa, tá, os passarinhos, os patinhos, todos os animais que são ovíperos, eles recebem essas mesmas informações através do ovo, do próprio ovo, tá? Então, dessa forma, todo ser vivente, né, tem o seu sistema imunológico. Eu costumo dizer que até as plantas têm, porque se você tem um pé de laranja que não produz e você tem um outro pé de laranja que é altamente produtivo, você pega um galinho do produtivo, vai lá e enxerta no que não é produtivo, o que vai acontecer? Aquele pé improdutivo vai começar a produzir. O que aconteceu? Você pegou uma informação imunológica daquele, talvez não seja imunológico o nome, mas que transmite informações do pé produtivo para o outro, transmite. Eu só não sei o inverso, pega um galinho do improdutivo e coloca lá no produtivo, o que vai dar? Isso aí é uma experiência que precisa ser feita. Essa minha mente é fértil. Mas dá para fazer esse teste. Então, pessoal, nós estamos falando de um produto único e exclusivo no mercado, não existe outro igual, já tentaram copiar. A Rússia, por exemplo, antes dela começar a adquirir os produtos da For Life, eles fizeram estudos minuciosos, inclusive nós temos o estudo, está disponível para vocês, e
e não conseguiram, não é possível, não consegue copiar. As patentes da For Life, elas vai até 2025. Quando vencer as patentes, vai surgir um monte de empresas fazendo fatores de transferência. Só que a For Life, ela está anos na frente na questão de tecnologia. E eles não param de inovar, eles não param de criar, todos os anos estão desenvolvendo novos produtos. Tem produtos maravilhosos. Esses produtos, eles beneficiam os animais também. Nós temos pessoas na For Life, aqui no Brasil mesmo, que trabalha somente com cavalos. Quem tem aqueles cavalos de raça, sabe? Ou mesmo que não seja de raça, tem uma doença e tal, ou quer cuidar para que o animal não fique doente, dá fator de transferência. Nós temos um pessoal ali no Mato Grosso do Sul, que cuida. Então, fica uma dica para vocês que quer trabalhar, que quer, né, levar informação. Busca veterinário que cuide, né, de cavalos, desse tipo de animais. Quanto mais raro o animal for, mais o dono gasta com ele. E mais a preocupação da questão do cuidado da saúde desse animal. Então, é de suma importância a gente passar essa informação. Eu já citei aqui, mas vale a pena lembrar, porque eu citei em outras reuniões, tem aquela anemia felina também que não tem cura e que nós encontramos bons resultados com os fatores de transferência, em especial com plans também. Doenças hereditárias, pessoal, se conhece alguém, tem algum paciente que tem doença hereditária lá, principalmente ligada ao sangue, né? A solução, é a saída. Como eu já falei para vocês, o valor do produto, ele é acessível, sim, até mesmo pessoas de baixa renda, faz uma rifa, eu tenho casos aqui de pessoas, tipo assim, que vende pano de prato, pizza, enfim, faz alguma coisa, faz uma vaquinha online, mas não deixa a pessoa sem o tratamento, porque é o que resolve, é o que realmente traz o benefício à saúde. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Por exemplo, se nós tem o site PubMed, eu vou até postar aqui no chat para vocês, esse site aqui, ó. Se você tem dúvida de que se o produto ele é bom, ou se o produto já foi feito algum estudo sobre uma doença em específica, é só você entrar nesse site. Aí você pode ser PubMed, se você digitar pubmed.gov na internet, você vai se deparar com esse site aqui. E daí você pode digitar o nome da doença. Aqui, uma pessoa perguntou de leucemia, né? Se tinha estudos de leucemia. Então, eu digitei ali transfer factor leucemia, apareceu 850 resultados, ou seja, pessoal, é muito estudo. Cada doença que vocês pensar, e até se vocês quiserem que eu pesquise alguma aqui, pode falar, os microfones estão liberados. Então, é só pesquisar e vocês vão ver se tem estudos. Aí aqui, ó, vai ter o nome dos cientistas que estudaram, e mais abaixo aqui, ó, vocês vão encontrar os estudos. E aí você lê e vê qual estudo você vai querer ver, porque, ó, mais de 800 estudos sobre leucemia. Então, é muito interessante isso. Tem alguma doença que vocês gostariam que eu pesquisasse? Oi, alguém aí? Estão me ouvindo? Neuci, alguém falou retocolite ulcerativa no chat. Retocolite. Vou colocar só retocolite. Obrigada, Rosana. Retocolite, não. Retocolite não temos. Deixa eu colocar colite para ver. Colite ativa.
Talvez a gente pode encontrar com algum outro nome. A princípio, não. Ulcerativa. Neuci, veja Ó, sobre meningite. meningite? Sim. Tá. Ó, ulcerativa. É porque às vezes os médicos eles não usam os mesmos nomes que nós, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu digitei aqui ulcerativa. Aí apareceu 180 resultados. Aí aqui a gente precisa analisar esses estudos para ver. Deixa eu ver, a expressão da célula laminar para papai é necessária a eliminação da bactéria para o controle da inflamação intestinal. A colite, porque a colite ulcerativa é uma inflamação intestinal, não é mesmo? Confere? Sim, com certeza. Então é só o nome, tá? Existe sim, está aqui, ó, um dos estudos. Ó, os órgãos linfóides intestinais, aqui nesse estudo foi feito com camundongos, com detectação, tem os termos científicos aqui, tiveram uma carga maior de bactéria após a administração oral do S para papá e após a administração tiveram. Enfim, precisa ler aí daí esse artigo. Mas há um controle das bactérias. Eles inseriram, porque aqui vocês vão encontrar o estudo. Esse site aqui, pessoal, ele é para médicos pesquisar. Então, os termos técnicos médicos, um leigo não vai, às vezes, conseguir interpretar. Então, por exemplo, aqui ele é geralmente um médico, profissional da saúde, que vai estar entrando aqui fazendo essa pesquisa, né? E aí aqui eles explicam tudo como que foi feito. Eles aplicaram deixa eu ver se eu estou no mesmo estudo. Aplicar um fator de crescimento de gene que aumenta a inflamação no camundongozinho lá, e depois colocaram para aumentar a infecção ulcerativa do camundongo, e depois administraram esse fator de transferência para ver a reação. Então, nós temos aqui, com essa doença, 180 resultados positivos. Qual mesmo que foi a outra doença, perdão? Meningite. 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 Ah, está correto que eu que digitei? Deve ter sim, eu que estou digitando errado. É isso, gente. Tem mais de 44 mil resultados. Tem mais de 44 mil resultados sobre meningite. Eu tinha digitado meningite. Fator de transferência, um potencial para a prevenção e tratamento da doença infecciosa, porque a meningite ela é uma infecção, né? Então, o fator de transferência ele é poderoso para essas questões de infecções, inflamações, contaminações. Então, olha, tem mais resultados de meningite do que alguns tipos de câncer. Mais de 44 mil resultados. Então, pessoal, nós estamos falando de algo extraordinário, simplesmente poderoso, transforma a nossa vida. Pode falar, Raquel. No começo, você estava falando que o calendário vai terminar agora o dia 20, que é o período para fazer pedidos, assim? Nós temos dois. Como que eu posso dizer? Dentro da For Life, o nosso calendário fecha em Prazos. duas datas.
Ah, tá. Fecha para quem está no Fidelidade, tem alguns benefícios para quem compra até dia 20. Entendi. Entendi. Eu queria fazer uma outra pergunta sobre a posologia, né, desse plus aí. Eu vi lá no grupo, né, que uma pessoa, acho que foi você que postou mesmo um áudio lá da pessoa tomando de hora em hora. Como é que a gente sabe como tomar, né, a posologia desse medicamento? Depende da gravidade do problema. Se a pessoa tem, vamos falar de câncer de novo. Se é câncer, a gente precisa ativar o sistema imunológico dessa pessoa, né, de uma forma bem grande, vamos dizer assim. E tem uma pessoa bem interessante aqui que eu vou pedir para que ela fale um pouquinho sobre isso, porque ela fez o tratamento na mãe dela. Deixa eu ver se o senhor Lauro não está aqui. Tem a Ioneides, que ela é lá dos Estados Unidos e a mãe dela passou por um tratamento de câncer, inclusive ela começou com a For Life justamente por conta da mãezinha dela. E aí foi feito isso. Eu não sei como exatamente que ela administrou, porque lá nos Estados Unidos tem muito mais produtos do que aqui. Então a mãe dela fez assim um tratamento top, tipo, quase que a alimentação toda foi feita à base de fatores de transferência. Mas aqui no Brasil, como nós não temos muitas opções, como temos no Brasil, lá nos Estados Unidos, a gente indica 1 por hora, às vezes, dependendo se já está no paliativo, 2 por hora, mais o Energy, né, para repor ali a questão dos aminoácidos, e o Rio Vida, porque ele promove a regeneração celular. Ioneide, você gostaria de falar sobre isso? Acrescentar alguma coisa? Posso falar. Então, a gente conheceu, eu fiquei conhecendo esses fatores de transferência, me encantei com eles e imediatamente já comecei já me cadastrei e trabalho já há quase 2 anos junto com a Neuci, a gente é da mesma equipe, temos aqui nessa sala várias pessoas da nossa equipe também, que já trouxeram outras pessoas, e então esse negócio é muito bom, né? Além dos produtos serem com comprovação médica, muito eficazes na nossa saúde, o ganho também é muito bom, e a minha equipe eu acho que já tem umas 500 pessoas, é muito rápido, as pessoas se encantam com o produto, e comigo não foi diferente. Eu falei ontem, né, na nossa aula a respeito disso, talvez eu vá repetir alguma coisa aqui para vocês, porque a história é a mesma. Então, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de colo de útero, e foi diagnosticada no Brasil, e a gente trouxe ela de volta para cá, para os Estados Unidos, e foi confirmado que realmente o câncer dela estava em fase 2. E a médica indicou, né, que fosse retirados os órgãos, e a gente respeita muito a opinião dos médicos, né, quanto aos tratamentos. Mas como eu sou enfermeira, também tenho pós-graduação na área de prevenção e tudo mais, sempre trabalhei com isso, e sou um pouco teimosa, e no que eu acredito eu vou a fundo. Então, eu conversei com a minha irmã e disse para ela, a gente vai bater o pé, nós não vamos fazer nenhum tratamento alopático, já que nós temos aí os nutrientes, tanto a alimentação correta, quanto esses nutrientes aí que vão nos auxiliar. E eu nunca vi nada que nos protegesse tanto as nossas células, em trazer quase 500% de imunidade para a gente. Eu, nas palestras que eu faço, eu digo para as pessoas, e é verdade, a gente recebe pronta a imunidade. Eu nunca vi isso na minha vida, você recebeu a imunidade pronta, você recebe, e você toma,
e o seu organismo vai apenas absorver, ela já está pronta. E é a nível celular, micropartículas. Uma partícula só dividida em mais de 3.000 pedacinhos, então ela cabe muito bem dentro das nossas células e é muito bem absorvida. Então, o professor Sidney sempre fala para a gente, nós precisamos preparar o campo biológico, né, para que o nosso organismo tenha melhores resultados e possa ter uma absorção maior. O que acontece? Então, a gente precisa fazer, né, aquela ação dos metais pesados, que é muito simples, com um suco, metade de uma maçã e um cheiro verde, como é que chama? Esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome do... Coentro. Coentro. Do coentro, né? E umas gotinhas ali de limão, pronto, já está o seu suco pronto para fazer aquela ação dos metais, e você faz isso todo dia, em pouco tempo já ajuda a tirar uma grande parte dos metais. E a minha mãe foi fazendo isso, fez também uma limpeza dos intestinos, né? Limpou o fígado, limpou os intestinos, e várias vezes, fez durante 7 meses seguidos, e associou com a alimentação. Passado alguns meses, ela foi fazer o check-up e já não tinha mais. E é muito difícil um médico aqui dos Estados Unidos dar uma alta para uma pessoa com câncer. O que eles fizeram? Eles mandaram uma enfermeira para casa, porque disseram que a minha mãe estava em fase terminal. Minha mãe, com 87 anos, já ia dali para pior. E aconteceu um outro fato, né, que ela teve efizema pulmonar e ficou bem debilitada, né, nesse mesmo período aí, por causa dos medicamentos que ela tomou a vida inteira para pressão alta. O que aconteceu? Com todo esse tratamento, ela não precisou mais dos remédios para pressão, usou quase 40 anos. Não precisou mais, e o médico continuou dando. E sabe quantos meses tem que a minha mãe não toma mais? Tem 5 meses. Nunca mais tomou nenhum comprimido de pressão arterial. E olha que a pressão dela ia a 22. A gente estava sem saber o que fazer quando esses produtos apareceram na nossa vida. 22/16, não tinha nada que abaixasse. E hoje ela não toma nenhum comprimido mais. A Neuci nem sabia disso. Estou contando hoje pela primeira vez aqui. Então, o que aconteceu? Houve também um estudo do hemograma dela, né, mais na frente, depois de um certo período, para que a gente ajustasse a quantidade dos produtos, que ela começou usando 3 frascos por dia, que são 9, como que é mesmo? 9 comprimidos, 9 cápsulas por dia. 3 de manhã, 3 ao meio-dia e 3 à noite, que o frasco vem com 90 cápsulas. E a gente costuma indicar, né, para a pessoa fazer uma manutenção, pelo menos um frasco por mês. Mas, dependendo do caso, a gente faz avaliação e a gente indica ou 2 frascos ou 3 frascos. Tem aí teorias que dizem que o máximo que a gente deve indicar são 4 frascos, que são 12 cápsulas ao dia, quando a pessoa já está em fase realmente terminal de câncer. E por aí vai. Minha mãe, nós associamos, né, para ela também, que ela estava com energia muito baixa, com um pouco de depressão, um pouco triste, o Energy e também o Rio Vida. E aqui nós temos outros, né? Ela usou alguns também para fortalecer o coração, a gente tem aqui também, e alguns outros, o NutraStart também, para dar para complementar a alimentação, a gente tem vários aqui. Eu tenho aqui todas as caixas e frascos que a minha mãe usou. Não deixei a minha irmã jogar nenhum fora, porque ela está com a minha mãe. Vou tirar fotos, depois vou mostrar para vocês. Olha, fantástico, sinceramente. Depois eu conto a minha experiência, que eu também melhorei. Eu estava entrando num quadro, acho que ansiedade, um pouco de depressão,
por causa da falta de nutrientes. Até hoje eu não balanceei os meus hormônios e nem os nutrientes, mas só com esses produtos eu já tive assim um resultado fantástico. Eu levantei da cama e parti para a vida dentro de meia hora, gente. É incrível. Incrível. Você toma o sachêzinho, eu senti uma felicidade, uma alegria tão grande que eu já saí trabalhando já e não parei mais até hoje. Eu dei um tempinho aí, algumas coisas aconteceram, eu tive que cuidar dos meus negócios e não pude estar muito presente em alguns meses aí da For Life, mas estou já de volta e as meninas estão aí sentindo minha falta, estou aqui de volta. Muito obrigada aí, se tiverem alguma pergunta eu posso responder. Obrigada, Ioneides. Então, a Ioneides é a que mais entende de questão de protocolos, porque por ela ser formada, ter aí... Então, pode falar, Raquel. Então, assim, uma pessoa como eu, por exemplo, eu não tenho câncer, né? Não tenho doenças graves, mas me sinto muito lenta, muito devagar, o colesterol está um pouquinho alterado, a diabetes também, a glicose um pouquinho alterada, uma coisa média, né? Eu diria, entendeu? Não tenho nenhuma doença, né, grave, assim, imune. Como é que seria a postologia e por quanto tempo que eu teria que tomar? Ione? Você pode responder. Eu vou te ouvir. Então, eu sugeria você iniciar com o Plans, uma cápsula de 8 em 8 horas, né? Ou 3 vezes no dia. E o Energy, porque daí você vai aumentar os níveis de energia, né? Mas seria interessante a gente dar uma olhadinha no hemograma seu, né? Para ver se está faltando mais alguma coisa. Seria basicamente isso, Plus e o Energy. Se possível, o Rio Vida também te faria bem. Tá bom? Celeste, quer falar alguma coisa? Oi. A pergunta da colega aí é assim, poxa, como a gente toma de hora em hora? Temos o celular para despertar, né? Eu estou com 2 casos, por sinal, Neuci, hoje eu recebi aqui um áudio de uma cliente, ela estava já, praticamente os médicos já disseram ao esposo que não tinha mais o que fazer por ela, porque o câncer já tinha tomado todo o corpo, e ela começou a fazer, só que eles não tinham condição de fazer no ritmo que a gente quer que faça, então eu disse, pelo menos uma cápsula 3 vezes ao dia, e ele começou dando uma, aí eu disse, não, passa para 2, foi para 2. Hoje ele me mandou um áudio aqui dizendo que ela foi no médico, fez uma tomografia, e os médicos disseram que ela está tendo uma melhora assim, que eles não estão entendendo. Que a coluna dela voltou assim, parece que a formação óssea está perfeita. E para ele já estava bem deteriorado já, né? Já tinha desgastado bastante. E ele disse para mim que ela tá bem tranquila, e somente a lesão do fígado é que ainda persiste. Mas isso aí a gente já vê uma resposta bem legal, né? E um outro jovem de 29 anos com um câncer no cérebro, na célula turca, fez a cirurgia, mas não conseguiu tirar o tumor completo, tirou só grande parte, grande não, metade, né? Um terço só do tumor. E ele fez o tratamento, não levou 6 meses fazendo o tratamento, o médico deu alta para ele, dizendo que ele já não tinha mais nenhum problema, nenhuma célula cancerígena no corpo, e que as células já tinham desaparecido. Então, são muitos assim, resultados assim excelentes em pouco tempo que eu estou na For Life. Certo? Meu primeiro resultado foi uma senhora com um tumor no intestino. O médico ia marcar cirurgia para fazer a cirurgia dela dentro de 30 dias.
Eu disse a ela, nesses 30 dias a gente vai ter uma melhora. E foi a primeira venda que eu fiz do For Life, foi essa. Em 30 dias, quando ele marcou que foi refazer os exames, ela já não estava mais com tumor no intestino. Então, é muita resposta que a gente vê nesse suplemento que a gente sabe que realmente é real. Tá? E eu pretendo continuar. Obrigada, Celeste, que Deus te abençoe. Foi muito bom o teu depoimento. Falando em depoimento, e antes de chamar a Rosana, nós vamos ter uma reunião e eu conto com todos vocês, segunda-feira, às 20 horas, para a gente contar esses depoimentos e deixar gravados, né? Porque é muito importante. Às vezes, quem não conhece, eles têm dúvida, eles não, às vezes não acreditam. Até mesmo os médicos, né? Não acreditam nisso. Então, nós vamos fazer um bate-bate, assim, vamos dizer assim, de depoimentos, contando meio rapidinho, igual vocês fizeram aqui agora, em breves palavras, dentro de 3 minutos, para que o máximo de pessoa possível possa falar e nós possamos ter gravado, para quando nós precisar, já tem... Porque às vezes a pessoa tem a doença e ela só compra se ela souber que alguém melhorou, né? De tamanha é a incredulidade da pessoa. Não é necessário esses depoimentos. Eu agradeço a Celeste, a Ioneides pela contribuição. Nós temos aqui com a gente a Rosana Ábido. Ela levantou a mãozinha, abaixou, não sei porquê, mas aparece aí, Rosana. Ela é esposa do Dr. Ricardo Ábido. Oi, na verdade, Neuci, posso falar alguma coisa? Se alguém quiser perguntar, posso até responder, mas na verdade, eu levantei a mão sem querer. Ah. Foi sem querer, eu estava observando o que elas estavam falando, achei fantástico os depoimentos. A única coisa que a gente precisa tomar aqueles devidos cuidados, né, Neuci? Com relação a esse negócio de falar posologia, é um termo muito ligado a remédio. Né? Isso. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque não existe uma posologia, né? Na verdade, existe uma maneira de tomar os produtos e são só assim, você só tem que ter o cuidado, por exemplo, no caso do Plus, você tem que ter o cuidado de tomar sempre muita água. Quando eu recomendo para uma pessoa, por exemplo, tomar 9, que ela vai tomar 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, fala, dá intervalos e toma um comprimido, e com cada comprimido um copo de 200 ml de água, porque ele é necessário para o funcionamento mais bacana, mais legal e para o aproveitamento melhor do produto também, pelo nosso corpo, né? Sim. Mas não tem como. For Life, assim, cada vez que a gente assiste uma reunião sua, ou algumas outras reuniões que eu vejo também aí, a gente só tem surpresas boas. Eu tenho o amigo do Ricardo, o Dr. Péricles, ele vai gravar, inclusive, um vídeo segunda-feira. Nós vamos nos encontrar lá na casa do Castelano, porque ele mora em Mogi das Cruzes. Como ele vai vir para São Paulo, ele se dispôs a encontrar com a gente à tarde, porque ele estava com leucemia. Ele falou que ele tomou os produtos, né? Ele recebeu lá na casa dele, tomou os produtos, confiou, né, no Ricardo, tomou os produtos e começou a se sentir cada vez melhor. E quando ele foi fazer os exames, ele não estava mais com leucemia. E ele vai gravar um vídeo dando esse testemunho dele. E eu falei para ele, mas porque como ele fez outros tratamentos também, eu falei para ele, mas Péricles, você atribui a sua melhora, a ausência do câncer no seu sangue, né? Você realmente acha que tem a ver com os fatores de transferência? Ele falou, eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, é um médico, né? Também formado há 51 anos, né? Um médico de nome, alguém que tem realmente uma responsabilidade, como o Dr. Luiz fala, né? Ai, desculpa, meu cachorrinho. Que ele tem uma responsabilidade, né? Por portar um CRM, e ele falou com todas as letras, eu não tenho a menor dúvida de que foram os fatores de transferência que me ajudaram com a leucemia. E ele vai gravar esse vídeo e depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Obrigada, Rosana. Nada, querida. Um beijo grande. Obrigada por tudo, viu? Eu que agradeço.
É um prazer tê-la conosco. Pessoal, a Rosana colocou algo bem assim, porque nós estamos falando de um suplemento. Aí tem uma pergunta, né? Que ficou faltando a resposta. Por quanto tempo eu devo usar? Gente, por quanto tempo a gente precisa tomar vitamina A, comer cenoura, comer peixe para ter ômega 3 no organismo? Entendeu? Então, é um suplemento. E detalhe, é um suplemento, uma proteína essencial das nossas células. Principalmente para quem tem maus hábitos alimentares, aquelas pessoas que não conseguem parar de usar produtos alimentícios que contêm toxinas, porque as toxinas, elas amam ir para o núcleo das células, para o sangue, para as células. Então, se você não consegue parar de comer enlatados, embutidos, alimentos com conservantes, você vai precisar sempre tomar uma carga boa de nutrientes para as suas células, ou você vai ter sérios problemas de saúde. Né? Daí vem as artrites, vem as dores, vem aqueles mal-estar, aquele monte de coisa que você não sabe de onde que vem, o que é, não para com a má alimentação, e começa, né, entrar naquela onda de remédios, que vai no médico, quem gosta de falar isso, eu sempre falo, é o Dr. Laí Ribeiro. A maioria dos médicos fala. Você vai no médico com uma dorzinha de cabeça, ele te receita lá um analgésico. Aí esse analgésico te dá um outro efeito lá, um problema no fígado. Aí você está tomando, daqui a pouco você está tomando analgésico e algo para o fígado. E aí, daqui a pouco, você vai estar e vai indo, né? Com problema no rim. E quando chega aos 60, 70, você já está tomando, né? A pessoa está tomando 5, 6, 10 tipos de medicamentos diferentes um do outro, sendo que começou com uma dorzinha lá no dedão do pé. Uma pessoa fez uma pergunta aqui que eu não quero responder. Porque nós temos Maria Lopes, ela pergunta sobre os calorões. Gente, eu não tenho calorão. Não tenho calorão, na verdade eu morro de frio. Mas a Urânia já teve esse calorão e ela pode contar pra gente como que foi a história dela. Urânia, você consegue falar com a gente? A Urânia, ela é cabeleireira. Hoje é sexta-feira, ela deve estar apurrinhada lá com o salão. Oi, boa tarde. Tava mesmo. Fala, morena mais linda da Bahia. Obrigada, eu recebo e agradeço. Gente, é verdade. Eu entrei no processo de menopausa, boa tarde, eu sou de Salvador, Bahia, meu nome é Urânia, eu exerço a profissão de cabeleireira no momento, né? Estou tomando curso de imunoterapia também, estou encantada com a área, faço parte dessa grande empresa que é a For Life, é algo que assim foi reservado por Deus para mim e para a vida de todos vocês que estão aqui na sala e os que ainda não conhecem. Porque eu digo que For Life na minha vida é fruto de muitas orações. É fruto de minhas orações, porque no momento eu estava me sentindo muito mal com o processo de menopausa, de 45 para 44 eu comecei a sentir vários efeitos, né? Vários efeitos da menopausa, muita dor de cabeça, mal-estar, estava aparecendo uma borboleta no casulo. Eu sou uma pessoa muito disposta, muito animada, eu não sentia vontade de sair de casa, não tinha mais prazer em trabalhar, estava parecendo que eu estava ficando depressiva, minha tireoide estava diminuindo, eu estava com 2 nódulos na mama, apareceu 2 nódulos na mama, já estava sendo acompanhada por médicos oncológicos, ou por médicos, como é que chama? Eu esqueci, como é que chama esse médico? Nelci, me lembra aí, que trata de pessoas que estão com pacientes com câncer. Fala o nome do médico? Oncologista? Sim, com oncologista. Eu já fiz punção na mama há um tempo atrás.
E daí desencadeou vários problemas em mim por conta da menopausa. É um momento que a mulher fica muito vulnerável. Então, daí eu vim orando muito a Deus. Eu digo, Senhor, precisa aparecer algo na minha vida que eu não preciso de tomar hormônio. E eu estava muito... Eu já estava começando, já tinha começado a tomar hormônio, e eu estava muito triste com a situação que eu não via a resposta. Eu tomava hormônio e não via a resposta. Melhorava o calor, mas aquele momento de dormir à noite, eu não tinha um sono de qualidade, eu não dormia à noite, e daí foi muito difícil para mim, porque eu fiquei desanimada, não tinha ânimo para trabalhar, aquela mulher que fazia, atendia não sei quantos clientes por dia, já não tinha mais aquele vigor, né? A gente perde o vigor, e depois de For Life, realmente, a minha vida mudou literalmente, muito esquecida, dor de cabeça de 20, 15 dias, um mês, aquela enxaqueca abusiva, abusada, que todo mundo sabe o que é uma enxaqueca, que até você pisar no chão, às vezes, você lhe incomoda, e que nada passa, não tem remédio para enxaqueca que passe. Então, depois que eu conheci os fatores de transferência, para mim, quando a Ana Paz falou comigo sobre os fatores de transferência, eu disse, isso é a resposta de minhas orações, eu tenho certeza, já que é uma coisa tão extraordinária assim, que foi da forma que ela se referiu para mim. Eu disse, já que é algo extraordinário, isso é resposta de minhas orações, eu quero conhecer sim esse produto. E aí ela mandou muitas coisas para mim, eu comecei a ler, né, compulsivamente aquilo, porque eu acreditava piamente que aquilo ia mudar a minha vida, e realmente mudou a minha vida. Tem um ano que eu não sei o que é tomar um remédio para dor de cabeça, para dor, para nada, e nem creme vaginal, gente, que eu só vivia usando creme vaginal porque estava com probleminha, uma candidíase, uma inflamação, um corrimento, um fungozinho, uma coisinha que... Eu estou falando isso porque eu acredito que tem mais mulheres do que homens. E os homens que tiver suas mulheres, é necessário que ele cuide também da esposa dele. E daí, o que é que acontece? E na minha vida, tudo mudou. O meu sistema cognitivo hoje é outro. Eu vivo com um alerta ligado o tempo todo, 24 horas, independente que eu tome ou não, mas eu tenho o costume de tomar todos os dias, logo de manhã, meu primeiro alimento é o For Life. Então, é isso que eu tenho para lhe dizer. Hoje eu tinha uma consulta marcada com a ginecologista, porque eu quero repetir todos os exames, que eu quero dar o melhor testemunho de minha vida ainda. Eu estou dando o pré, mas o melhor ainda vou dar, porque eu tenho certeza que minha tireoide voltou a funcionar normal, não está mais diminuindo, e todos os resultados que eu precisava para a minha vida, realmente eu tive com For Life, com os fatores de transferência. Aí o pessoal pode dizer, é uma propaganda? Não, é real. Eu vivi, eu sou produto do produto, eu uso, eu vendo, eu falo para os 4 cantos sobre For Life. E assim, eu tenho o maior prazer de falar. E se precisar falar toda hora, eu falo toda hora. Então é isso, eu não tenho muita coisa para falar mais não, mas outro momento eu dou mais outro testemunho. Eu senti a dor na perna, a dor na escápula, ou na escápula não, no ombro, na parte, eu esqueci o nome que chama rotatório, eu estava com a dor que até para cortar cabelo eu estava já com dificuldade, com 45 anos, 46. Aí a coisa foi se agravando, porque médico não deu jeito. Há um ano atrás que eu conheci For Life, mudou toda a história de minha vida, de minha saúde. Eu sou muito mais feliz hoje com For Life. Então, é esse recadinho que eu tenho aqui para vocês, mulheres. Se cuidem. E, assim, não tem preço. Eu tenho certeza que o cisto da mama já não existe mais, porque minha irmã estava com cisto na mama e logo depois do For Life, 6 meses depois, ela fez os exames, estava muito pequenininho e já assumindo também. Eu não fiz. Hoje eu iria para um médico fazer um check-up para ver, né, fazer ultrassom, fazer o que é necessário, porque eu preciso de contar melhor esse testemunho para trazer uma resposta mais concreta para vocês. Mas pelo resultado de minha vida, do meu dia a dia hoje, que é super aquecido, meus dias são bem aquecidos, muito corre-corre, porque eu trabalho com For Life e trabalho no salão de beleza também. E ainda estou assim, quase que trabalhando em uma rádio aqui, que eu estou fazendo já entrevista, estou falando dos fatores de transferência também, porque a minha intenção nesse negócio não é levar essa informação para o mundo e trabalhar de forma integral com o For Life, né, com os fatores de transferência, né, na empresa For Life. E assim,
e qualidade de vida, levar para as pessoas, e essa informação a gente tem que deixar esse legado, né? Que as pessoas possam cuidar melhor de sua saúde. Então é isso. Eu também tinha uma suspeita de lúpus, viu, Nelson? Eu nunca te contei também. Na época, eu tinha uma suspeita de lúpus também. Olha, se você imaginar de tudo que é médico que eu já fui, eu digo a vocês, For Life é tudo que há no mundo. Eu sempre falo de For Life assim. Não estou falando de religião, viu, gente? Mas eu estou dizendo assim, For Life, a Bíblia diz que o segredo da ciência está na mão de Deus. O homem só vai até onde Deus permite, não é isso? Então, eu digo que no momento que o Dr. Lorenzetti estava pesquisando sobre fatores de transferência, ele deu uma gotejadinha daquele para beneficiar nós. Então, é isso. Deixa aí meu recado. Outro momento a gente fala mais um pouco, eu conto mais testemunho, que ainda tem mais, não é só esse. Muito obrigada pela oportunidade aí, viu, minha amiga, irmã, querida Nelci. Obrigada, Urânia. É sempre um prazer ouvi-la. Gente, nós já estamos com 1h30 aqui. Eu agradeço muito vocês pela presença, pela paciência, pelo tempo de vocês. Mas tem a Isabel que ela pede para falar sobre psoríase. Psoríase é outra doença que os médicos falam, não tem cura, só tem controle, né? Por quê? Porque é uma doença autoimune, é uma inflamação, né? Uma inflamação uma superinflamação. Geralmente acontece quando a pessoa, ou a mãe já tinha contato, ou tinha metais pesados no organismo, toxinas no organismo, e acabou passando essas informações para o bebê, ou esse bebê não alimentou, não amamentou, ou mesmo amamentou, mas logo a mãe já inseriu alimentos, produtos alimentícios que continha substâncias tóxicas e que entrou para a corrente sanguínea desse bebê, dessa criança, e aí desenvolveu lá na fase de criança, mesmo depois de adulto, essa condição. Então, eu fiz uma breve pesquisa aqui, só para não prolongar, e eu tenho com psoríase, mais de 44 mil estudos também de psoríase. Então, funciona assim, é o caminho, precisa usar, deve apostar nos fatores de transferência, só precisa ter um certo cuidado, porque daí não é o Plus, não é esse produto que eu apresentei hoje, precisa ser um dos imunomoduladores, que é a pastilha que nós chamamos de mastigável, ou Trifactor com zinco, e aí o Rio Vida para ajudar a desintoxicar, ter uma mudança alimentar. A Isabel, você pode me chamar lá no WhatsApp que eu posso estar te orientando. Lembrando, pessoal, que nós não estamos falando também é uma pílula milagrosa que vai resolver todos os problemas de saúde da Terra, não, tá bom? Se a pessoa começar a usar os fatores de transferência ou qualquer outra nutrição que seja, continuar com maus hábitos alimentares, não tomar água, não sei se vocês observaram, eu tenho aqui, não sei se vai dar para vocês ver, uma jarra aqui, ó, meu fundo não permite, mas eu tomo 3 a 4 jarras de água por dia. Então, é 1 litro. Então, eu, hoje, né, na minha saúde que eu tenho, que antes eu não tinha, antes eu pesava tipo 38, 40 quilos, não tomava água só quando tinha sede. Hoje eu já entendo que eu não preciso ter sede para tomar água, eu tomo água como se fosse uma bebida. E detalhe, é uma bebida mesmo, eu faço uma misturinha aqui que depois eu conto para vocês. Não vai prolongar demais. Porque a água você não pode tomar ela sozinha. Se você tomar ela pura, 3 litros de água, 2 litros de água, ela vai, de repente, levar mais minerais do teu corpo embora. Né? Porque a água nossa, ela não tem o magnésio que deveria ter, né? Não tem os minerais que deveria ter. Então, já que ela não tem, a gente precisa colocar para poder tomar, tá bom? Deixar ela mais alcalina, para alcalinizar o nosso organismo
Então, tem a questão da água, tem a questão de não comer nada enlatado, embutido, com conservantes, descascar mais e abrir menos embalagem. Comer muita fruta, verduras, legumes. Se minha câmera permitisse, eu ia mostrar para vocês o potinho de frutas que eu comi antes da live. Não sei se dá para ver o tamanho. Ó, deu para ver, ó, o tamanho, ó. Então, esse aqui foi um potinho, eu coloquei aqui 2 bananas, uma maçã grandona. Enfim, gosto de colocar óleo de coco em cima, um pouquinho de castanha. Então, é o meu lanche da tarde. Agora, se a pessoa vai lá no lanche da tarde, um copo de leite daquele de caixinha, um pedaço de pão com manteiga, só come coisa que não preza, o corpo vai inflamar. Aí não tem fator de transferência que dá jeito na saúde. Tá bom? Combinado assim? Bom, pessoal, é uma alegria, é uma honra para mim receber vocês. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela atenção, pelo tempo de vocês. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, cuidando da casa, do marido, do esposo. Marido e esposa é a mesma coisa. Às vezes eu falo umas coisas sem nada a ver, né, gente? Dos filhos, e vocês estão aqui me ouvindo, mesmo as pessoas que já ouviram várias vezes, que já sabem até de cor o que eu estou falando. Estou vendo algumas carinhas novas aqui, obrigada pela presença. Não vou citar nomes para não errar. Mas eu agradeço a todos vocês. É sempre um prazer e uma honra muito grande. Qualquer dúvida pode me procurar. Na medida do possível eu respondo assim o mais breve que eu puder. Obrigada. Prazer é todo nosso de ouvir. Obrigada, Adriana. Experiência. Nem sempre eu estou no tempo, mas assim, eu estou cuidando aqui, eu estou lá em casa e carregando um celular e te ouvindo, viu? Segunda-feira eu quero você aqui, tá? Pessoal, segunda-feira eu quero todos vocês aqui para contar o testemunho e eu quero todo mundo com câmera aberta, de preferência quem já usou água com esse rosto lindo, maravilhoso aí, iluminado, para contar pra gente que você já usou a linha. Dona Maria Augusta, quero você nova, folha. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. É sempre uma honra. Para quem não pegou, olha lá, Maria, fazendo inveja ao povo. Vai ficar gravada, Maria. Vai ficar gravada, meu filho? Sim, ficou gravada. Eu cheguei agora, me desculpe. Não, mas é um prazer tê-lo conosco. Obrigada pela presença. Daí você assiste. Eu fiz o treinamento hoje sobre o PLANS. Então você vai aprender basicamente tudo sobre ele, sobre a função dele no nosso organismo, os componentes, os nutrientes que ele tem. E dessa forma você já vai... E a próxima que eu fizer vai ser possivelmente do Trifactor, tá? Dos imunomoduladores, que é para vocês conseguirem entender a diferença de um para o outro e em qual caso usar. Então, esse de hoje é para o sistema imunológico hipoativo, baixa imunidade. Hiperatividade do sistema imunológico, daí a gente vai fazer segunda, não vai dar. Eu vou marcar, mas possivelmente eu vou ver se eu consigo fazer às 20 horas, para que vocês possam conseguir participar, tá bom? Na segunda eu já tenho compromisso, toda segunda já tenho uma live da empresa que eu trabalho, mas se for num outro dia, estamos juntos. Obrigada. Tá bom? Segunda nós vamos ter depoimentos, é só depoimento, só que vai ficar gravado e você pode assistir depois, tá? Então tá, obrigado, meu filho. A gente volta a conversar. Eu que agradeço. Maria, você vai fechar com chaves de ouro aqui para nós, o povo não vai ficar bravo, porque vai gostar de conhecer você. Obrigada, Isabel. A Maria Augusta, pessoal, bom, já estamos atrasados mesmo, então vamos lá. Quando eu conheci a For Life, como vocês já sabem, eu estava sofrendo muito com a questão da anemia falciforme. Eu já trabalhava na área da saúde, já tinha saído um pouco, porque eu me sentia muito mal tentar atender as pessoas e às vezes as pessoas percebiam que eu não estava bem. Eu precisava fazer uma transfusão a cada 40 dias, a cada 15 dias eu tomava um soro com vitaminas e coisa para tentar segurar. Eu tinha muita falta de ar, quando eu começava a
Qualquer coisinha que eu passava nervoso, alguma coisa assim, começava a faltar ar, eu precisava usar bombinha. Aquelas bombinhas me davam uma tremedeira. Tipo assim, quando eu ia atender o paciente, às vezes eu estava digitando, coisa assim, as minhas mãos tremia. Mas tremia, aquela tremedeira era normal, a minha família toda treme daquele jeito. Por conta da tauromania, que ela é hereditária, né? Dá a impressão que tem Parkinson a pessoa, de tanto que treme. E se ficar nervosa, então, aí lascou, aí o negócio fica feio. E aí, eu às vezes, atendendo, eu me sentia constrangida, porque como que uma pessoa doente está tentando tratar outra pessoa, entendeu? Muitas pessoas que gostavam do meu tratamento, principalmente quando eu fazia masoterapia, e na masoterapia também eu conseguia esconder um pouco mais, né, porque daí não parecia tremor, mas assim, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta mesmo, que daí era consulta, dependia do computador, que a pessoa ficava vendo ali, né, e aí eu acabava ficando um pouquinho nervosa, tremia um pouquinho mais, e quase que sempre o paciente falava, você está bem? E, tipo assim, não ficava bom para mim. Então, por um tempo, eu parei de atender, tentei fazer outras coisas, e é uma outra história. E aí, quando eu conheci os fatores de transferência, eu estava, inclusive, com uma paciente oncológica. E é por conta disso, eu não sei se é por conta disso, sei lá, só sei que eu falo muito nessa doença. Tem uma ligação forte aí nesse negócio. E aí, ela é mãe de uma amiga minha, e foi a primeira pessoa que eu contatei. Eu falei, Ivani, eu conheci um produto incrível, que ele aumenta a capacidade do sistema imunológico. Eu gostaria de testar com a sua mãe. Foi isso justamente que eu falei. Ela falou, Nilce, por incrível que pareça, hoje era uma quinta-feira, a minha mãe foi fazer a químio e não pôde fazer porque a imunidade dela estava baixa. Eu falei, vem aqui, pega esse negócio e dê para sua mãe. Então, nem falamos em compra, em venda, em nada. Ela veio aqui, pegou o produto e foi. Então, eu não tomei primeiro, gente. Eu passei esse produto para a paciente. Na segunda-feira, ela voltou lá a fazer, a imunidade dela estava ok. Ela fez a químio. E detalhe, na segunda-feira, na quarta-feira, a Ivani veio aqui em casa, falando assim, o que é esse negócio? A minha mãe não teve vômito, não teve diarreia, e toda vez que ela fazia químio e rádio, ela ficava 2, 3 dias com vômito, diarreia, não comia, era uma tristeza, e ela está super bem. Eu preciso comprar mais desse negócio. Aí foi quando a gente entrou no sistema, e aí eu já me animei, já comprei para mim mesmo também, compramos o da Ivani, e aí a Ivani já começou a me mandar pacientes, começou a me mandar pessoas. E daí já começou a aparecer os além de oncológico, o de renal também. E de renal eu tive uma certa dificuldade, porque eles não aceitam aumentar aos poucos a quantidade de líquido, e precisa aumentar, porque se eu parar, suponhamos, hoje estou super saudável, se eu parar de ingerir líquido, o que vai acontecer com o meu rim? Ele vai travar. Então, para a gente recuperar um rim, a gente precisa ir aumentando aos pouquinhos a quantidade de água, o regime hídrico dessa pessoa, para que o rim possa voltar, né? Então, eu tive alguns pacientes renal, teve 1 ou 2 que ali começou a dar certo, mas depois parou, mas então, tipo assim, não mexi mais, mas nós temos muitos casos de sucesso de pacientes renal que recuperou o rim, literalmente, tá? Tem, inclusive, eu vou ver se ela pode estar com a gente na reunião de segunda, que já tem vídeo dela lá no meu canal, que o esposo dela recuperou o rim, já fazia 2 anos que estava na hemodiálise, e os médicos falavam que não tinha mais jeito, não tinha mais volta, e recuperou. Tá, e aí vou chegar na Maria. Quando eu comecei a desenvolver For Life, eu pensava só na questão de terapias, eu não pensava em negócio em si. Até que eu recebi uma ligação do Fusco, que é o diretor nacional aqui do Brasil, me chamando, me convidando para ir para São Paulo, para conhecer a empresa e tal, e eu fui lá conhecer, pago pela empresa e tudo mais. Desculpa. E aí lá eu conheci o plano de recompensa através do Jonathan, que vocês, a maioria que conhece ele. Na ocasião, ele trabalhava dentro da empresa. Ele era um dos executivos da empresa. Ele saiu da empresa, de lá,
carteira assinada para vir trabalhar, fazer rede. Então, ele me falou sobre o plano de recompensa, e lá eu conheci sobre todos os produtos, já adquiri lá os produtos que eu não conhecia, e aí foi que eu conheci o plano de negócio, e decidi, então, em vez de ficar atuando como terapeuta somente, que eu ainda tendo, gosto, amo isso, eu comecei a desenvolver o negócio, porque eu pensei, olha, em vez de eu tentar ajudar várias pessoas, eu vou trazer pessoas para me ajudar a ajudar muitas pessoas. E de quebra eu vou ganhar dinheiro. Então isso aconteceu. E a Maria, ela foi convidada pela Ioneides. A Ioneides é dos Estados Unidos. Olha como que é fantástico isso, gente. A Ioneides veio através da Sandra, que é de Portugal. Eu convidei a Sandra, que mora em Portugal, e a Sandra convidou a Ioneides. E a Ioneides convidou essa Maria, que é uma pessoinha maravilhosa, fantástica, que mora lá no nortão do Mato Grosso. E a Maria, ela cuidava na ocasião da mãezinha dela, que estava doente. Então, é uma dona de casa, que era babá antes, depois ela começou a cuidar da mãezinha dela. E aí a nossa reunião vai para 2 horas, mas a Maria vai contar um pouquinho, bem breve, Maria, sobre sua carreira, sobre os seus ganhos, e sobre a sua pele, que vai ficar linda, maravilhosa agora, você usando a linha Aqua. Vai lá. Teu som está desligado. Isso, estava aqui acabando de conversar com o Gerivaldo, que tinha acabado de chegar. Então, gente, eu estou muito feliz de trabalhar nessa empresa, né? Igual a irmã Neuci falou. Eu falo muito dos fatores de transferência, né? Principalmente nos grupos da limpeza hepática, então eu cuido, né? Então as pessoas estão conhecendo agora, né? Eu já estou aqui 9 meses nessa empresa, né? Então, é o que eu quero passar para vocês, que falando em ganho, né? É o meu maior, como é que fala? Alegria, assim, minha maior alegria, né? Falar em ganho. Maria, você está longe do microfone, eu acho, está muito baixo o teu som. Só um minutinho. Rapidinho. Tá, vamos. Mas daqui a pouco. Ei, Mandelci, tá ouvindo agora? Agora melhorou. Tá. Então, como se diz, quando eu iniciei na empresa, eu cuidava da minha mãe em casa, então eu saí do meu trabalho, né, para cuidar da minha mãe, e nem tanto que o que eu ganhava, né, a minha mãe, o saláriozinho dela, né, o meu irmão me pagava R$500, né, para me cuidar dela, que era a parte dele e dos outros meus irmãos. Então, foi aonde que, com a minha mãe acamada e eu com problema de coluna, sem poder estar cuidando dela, né? Fui fazer terapia, aí veio já a pandemia, eles não quiseram, né, receber a gente, disse que era só emergência, né? Aí eu peguei e conheci a For Life através da minha Ioneides, né? Ela me falou. E, no entanto, quando ela me falou da For Life, veio um depoimento de uma senhorinha com um caderninho na mão, né? E que ela usou o fator transferência, foi muito bom para ela. E naquele momento eu lembrei, falei, nossa, já vi esse depoimento. Uma pessoa me convidou para essa empresa. Mas, como a gente não tinha o conhecimento, então foi onde que a irmã Ioneide passou para mim, né? Sobre o fator transferência, fez eu entender. Foi aonde que eu entrei, né, na empresa para comprar para mim o zinco, né, que estava com um problema muito sério de coluna. Fiquei 3 dias praticamente prostrada, né, deitada, sem poder fazer nada, sentada, deitada, e nisso meu irmão, o meu esposo, minha filha cuidava da minha mãe. E quando chegou o zinco, eu comecei a usar o Zinco Plus, o Energy, né, foi o que ela me indicou, e o Rio Vida, né? E também o outro, que é o colágeno.
Então, foi assim uma etapa só, né, no momento. Ali eu falei para ela que eu ia comprar e ia pagar para ela com o dinheiro que eu tinha emprestado, né, para uma pessoa da minha família. Quando eu recebesse, eu ia pagar aqueles produtos. Quando chegou o mês para mim fazer minha ativação, ela me falou, né? E eu falei, como assim fazer ativação? Eu tenho que comprar todos os meses. Ela falou assim, você vai comprar todos os meses, fazendo sua ativação dentro de fidelidade, você vai trabalhar, você vai ganhar. E aí eu me interessei no momento. No momento ainda não estava entendendo como que funcionava. Gente, é maravilhoso demais. Aí eu falei assim, nossa, eu vou entrar então. Eu usei os produtos, amei, minha sogra também. Eu vi a minha mãe, né, gemendo noite e dia. Minha mãe não gemia mais, né? E aí onde que eu vi que realmente teve resultado comigo. E eu comecei a passar para as pessoas no grupo. Então, foi aonde que as pessoas, né, viram realmente e começaram a usar minha equipe aí, né, a Rosemary, que está cuidando da equipe dela muito grande aí, né, graças a Deus. Mais outras meninas aí, a Adriana, aqui de Confresa, a Neuci, de Vila Rica, né, tem o Domingos, tem a irmã Divina, tem a irmã Zecina. Então, é uma galera muito boa, sabe? Estamos aí junto, levando o fator transferência. Foi aonde, gente, que eu comecei com 3 meses, né, trabalhando. Foi lá onde que eu consegui ganhar, para vocês verem, com 3 meses, eu comecei a ganhar o valor para me comprar o meu kit, né, da minha ativação, sem gastar um centavo do meu bolso. Ai, mas eu fiquei muito feliz, né, a hora que eu vi o resultado. Então, foi aonde que eu me alegrei mais ainda. E hoje, eu posso dizer para vocês que eu estou tirando aí 3 mil, né, por mês. Então, eu faço a minha ativação, ainda sobra, né, para mim guardar aí, para me realizar o meu sonho desejado, igual a Manilci. Igual a Maria falou, tira uma foto do seu carro, tira a foto que você quer, para depois você ver e lembrar dele todo dia. Então, eu estou lembrando todo dia do meu sonho, né? Então, minha realização. E o que eu fico muito contente, alegre, porque eu vejo que muitas pessoas precisam desse fator transferência, muitos já estão usando, estão tendo resultados maravilhosos, e aonde que eu vejo que uma empresa igual tem o fator transferência que te dá saúde, né? No momento não é remédio, né? Mas é um suplemento que vai ajudar. Amor, aí aonde que elas usam, né? Se beneficia dos produtos, né? Dos fator transferência, e aonde que, como eu falo, gente, para vocês ter um resultado melhor, vocês fazem a divulgação para a família mesmo, né? Para a própria família, porque é a família que precisa, né? Igual quando eu iniciei, quem me ajudou a começar a ativação do segundo mês em diante foi a irmã Eunice. Ela comprou para mim, para depois eu pagar ela, e eu fiquei muito feliz. Mas minha família... Maria, você ficou sem... Ah, não. Minha família foi a primeira a comprar, né? A minha sogra, meu irmão, minha cunhada, né? Meu esposo. Então, todos da minha família começaram a me ajudar na ativação. Então, as pessoas falam assim, é caro o fator transferência. Gente, não é caro. Veja só, vocês começarem a usar e colocar a sua família para usar, né? Então, que cada um, vamos supor, que ajude você dentro da sua família. Não precisa nem preocupar lá fora, né? Procura depois. Mas dentro da sua família, para você fazer sua ativação todos os meses. Essa é a dica que eu dou. Quando eu comecei, eu comprava um plus, que é 50 pontos, né? Aí eu comprava o Energy, né? Sempre minha ativação, Manilci, 2 plus e o Energy. Esse aqui, e o zinco, né, na verdade. Esse aqui, o zinco, era para mim. O plus para minha sogra, né? E o outro plus era para o meu irmão, entendeu? Esses
né, 2 Plus, o Energy e o zinco. Então, tinha mês que eu não conseguia comprar os 4. Aí eu revestia, comprava um Plus, um Energy e um zinco para minha ativação. Sempre era 125 pontos. Eu não dava conta de comprar mais que isso. Então, quando comecei a ganhar o valor X, né, R$800, digamos, 1.000, eu comecei a comprar um próprio dinheiro que a empresa já me pagava, de eu estar trazendo pessoas, né? Eu estar fazendo a minha divulgação e as pessoas comprando, né? Então, isso aí foi multiplicando ao mês. Hoje, 9 meses, né? Eu estou tirando meus 3.000, digamos, né? 2.800, 3.000. E eu me ativo, ainda sobra o meu salário lá né? De R$1.300, R$1.200, que está o salário hoje, né? Então, gente, eu estou quase conseguindo tirar os 3 salários. Então, isso é maravilhoso. E você está edificando vidas, salvando vidas, né? Hoje, a minha tia, ela está com câncer. Minha prima, ela também precisa, né? Porque ela precisa ter um nódulo, né? Na mama, ela está usando. Pessoas também de redenção aqui também, várias pessoas que ela conhece também estão usando. Então, a Colife me deu uma oportunidade de eu comprar, né, uns 3 meses aí, né, fazendo a minha ativação com 500 pontos. Foi aonde que eu ajudei a ter produtos aqui. Pode chegar qualquer pessoa procurar. Se tem um Plus, eu tenho. Se tem um Zinc, eu tenho. Tem um Lênis, eu tenho, né? Ponto entrega aqui em casa, né? Apesar que agora está até acabando. Eu já tenho, assim, reservado, né? Já está reservado os que eu tenho aqui. Então, sempre as meninas que ativam a pessoa e ela precisa de emergência, precisa do produto rápido, pega aqui comigo, quando chega, faz a ativação delas, devolve para mim. Então, isso aí, como se diz, é um ajudando o outro, né? E, inclusive, eu tenho que fazer uma visita para uma senhorinha, a Madriana indicou para ela que o médico, né, o meu esposo sabe da história, ele compartilhou aqui um dia, a minha cunhada passou para ele, que essa senhorinha começou a usar, depois que o médico, né, mandou ela embora para casa, e ela está usando e ela está viva, ela já era para ela ter morrido, né? Então, são os depoimentos maravilhosos da irmã Divina que estava que pegou Covid, né, usou o Plus e está em casa, né? Tem a irmã Neuci também de Vila Rica, muitos problemas de saúde, Deus tem ajudado ela, né? Hoje ela está com vida graças ao fator transferência e muitos depoimentos mesmo, sabe? E nós temos que alavancar, né, irmã Neuci, trazer os depoimentos para as pessoas, ver que realmente, né, o fator transferência que é um suplemento, né, que complementa a nossa alimentação do nosso dia a dia, né? Inclusive, eu vou ter que fazer uma bateria de exames, né? Porque eu já não tenho mais minha vesícula, não tenho mais meu útero, faz falta, né? Tá fazendo falta. Tô com a tireoide também, e eu acho que como eu já ter feito uns exames 7 anos atrás, em Goiânia, já tinha tireoide, né? Então, quando eu comecei a usar o fator transferência aqui, que eu lembrei que eu fiz os exames, né? Não estava lembrada que eu tinha tireoide. Então, eu acredito que já usando o fator transferência já está me ajudando aí, né? Então, a gente tem que fazer assim, um check-up melhor para estar usando. E, igual eu falo, a minha mãe, ela morreu, foi uma morte natural, assim, à noite, 3 horas da manhã, 90 anos, usando o fator transferência, sempre eu dava para ela, né, o zinco, para tirar dor, porque ela era acamada, então, pessoas idosas, igual ela, ficavam muito acamadas, né, sem poder cantar, muita dor. Então, foi assim uma morte natural, os problemas de saúde, e pela idade dela, né, Deus, né, levou ela no tempo
no tempo certo, né? Graças a Deus. Então, é o que eu falo para as pessoas no grupo, né? E eu deixo a dica. Vamos edificar vidas, salvar vidas. Primeiro, salvar vidas. Tá? Esse projeto, salvar vidas, porque como a limpeza hepática está ajudando muitas pessoas, o fator transferência também já está começando a ajudar muitas pessoas. Então, dentro de 9 meses, eu posso falar na minha experiência que eu já estou tendo com a For Life, né, com o fator transferência que mudou minha vida, tanto na minha saúde como na minha vida financeiramente. Porque se não fosse essa empresa, hoje eu estaria trabalhando com os outros aí, né, ganhando um salário mínimo, igual hoje, trabalhando aqui nessa empresa, eu estou aí ganhando meus 2 salários, né? Então, graças a Deus, né? Foi uma porta que Deus abriu para mim, né? E tanto que foi um tempo, assim, bem puxado para mim, eu pensei até de desistir dos grupos, né? Até pensei em um tempo de desistir, mas Deus falou, assim, que não era para me desistir, né? Que através de mim, ele ia usar, ia beneficiar muitas pessoas, ia ajudar muitas pessoas, né? E que eu não estaria entendendo, mas depois eu entender. Então, hoje eu já entendo o plano de Deus na minha vida. Então, Deus toma os caminhos, Deus deixou a ciência, né? E deu a descoberta para o homem usar a natureza para nos beneficiar, dando aí saúde para nós todos. E é isso aí. Obrigada, Manelci, obrigada, irmã Ione, que Deus abençoe vocês, estão todos aqui, e vamos em frente, né? Vamos edificar vidas. Obrigada, Maria. Parabéns aí para você. Segunda-feira nós nos vemos novamente aqui. Pessoal, 2 horas de live, eu peço desculpa para vocês, eu prometo que a próxima vai durar só 40 minutos. 2 horas, gente, vocês têm muita paciência, hein? Obrigada mesmo a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos. Nós temos outra live daqui a pouquinho, já preciso ir lá abrir a sala, senão eu ficava aqui mais tempo com vocês, né? Que pena que eu não posso. Gente, é um prazer estar com vocês sabem disso. Obrigada. Está aqui edificando vidas, né, Manelci, salvando vidas. E agora servir o Senhor também é bom, né? Fazer uma visitinha, né? Visitar os irmãos. Isso é maravilhoso, gente. É isso aí. Parabéns, Maria. Com certeza logo você vai realizar o teu sonho. Que Deus te abençoe sempre. Gente, obrigada a todos. Os áudios estão liberados, todos abrindo os áudios, as câmeras, falando boa noite aí, com muita alegria, com muita energia. Para quem vai participar da live logo mais. Boa noite. Até a próxima. Ai, que lindo. Boa noite. Obrigada, Adriana. Obrigada, Isabel. Boa noite. Neuci, minha xará. Maria Boa Lopes. noite, Neuci. Até agorinha na aula. O link já está lá. Daqui a pouquinho a gente abre a sala. Valmir, obrigada. É um prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Ari Santos, Darcilene, Eliseu. Obrigada, pessoal. A todos os professores, parabéns aí pelo dia de vocês. Vamos fazer uma grande homenagem para os nossos mestres logo mais às 20 horas. Conto com vocês, tá bom? Maria, obrigada. Lenita, Maria Lopes, Patrícia Trindade, Simone Vilela, obrigada pela presença. Simone Miller. Valdete, perdoe se eu não falei algum nome aqui. Obrigada a todos vocês. Ioneides também, muito obrigada. Celeste, amo todos vocês. Que Deus abençoe. Beijos, até mais. Até a próxima.